Com pré-contrato pronto para ser assinado, Palmeiras e staff de Gabigol recebem informação importante do Flamengo que pode comprometer o acerto entre o clube paulista e o jogador em 2024. Vem comigo! Pessoal, chegue aqui deixando sempre o seu like no canal do Facincani, like nesse vídeo, mais um episódio da novela Palmeiras, Gabigol e Flamengo. Será que o Verdão vai contratar o jogador ainda em 2024? Será que a história vai para 2025? Será que o Gabigol vai tomar uma outra decisão e surpreender todo mundo que aposta num final feliz do clube paulista com este grande jogador do futebol brasileiro? Mas eu peço sempre, que você fique aqui comigo, se inscreva aqui no canal se ainda não está inscrito, tá bom? Me siga aqui também no Instagram, no @Felipe_Facincani, por lá eu também posto vários outros conteúdos do Verdão para sempre te deixar muito bem informado. Canal do Facincani que tem apoio, como vocês sempre percebem por aqui, de O Mundo Retrô, a melhor loja com as roupas históricas do Verdão para o seu guarda-roupa, as camisas dos anos 60, 70, 80, 90, jaquetas, moletons, agasalhos, tudo do Verdão e que, claro, fizeram história e com os materiais da época, tá bom? Ou seja, passe aqui em O Mundo Retrô, aponte a câmera do seu celular neste QR Code, peça o catálogo dos caras que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e, claro, até porque vindo do canal do Facincani, avisou que veio daqui, lógico que tem desconto especial para você ter uma coleção maravilhosa como essa aqui e uma camisa tão especial como a usada por Emerson Leão e várias outras camisas desta história tão bonita do Verdão, tá bom? Pessoal, a novela parece que cada vez mais vira aquela chamada bola de neve, né? Entre Palmeiras, Gabigol e Flamengo. Cada hora uma notícia diferente, cada hora informações que vão sendo desmentidas pra cá e pra lá, e todo mundo fica com uma grande interrogação, possibilidades que surgem, sem às vezes ter um pouco de nexo em relação a isso. Por exemplo, hoje nesta segunda-feira até cheguei a ouvir que o nome do Rony foi colocado em pauta de troca para que o Gabigol chegasse ao Palmeiras. Como é que o Palmeiras vai colocar um atleta que é um ativo do clube, valorizado e que já fez 14 jogos, né, nesta temporada de Campeonato Brasileiro, para ser trocado por um atleta que pode jogar o Campeonato Brasileiro, né? São coisas assim completamente malucas e que é fato, é normal, a internet é feita muitas vezes disso, infelizmente, né, de algumas fake news, mas estamos aqui neste exato momento para tentar esclarecer naquilo que eu puder o máximo que vocês querem saber em relação a essa história, em que pé está, né? De Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Palmeiras, do Flamengo, quem que vai sair, digamos assim, melhor nessa, por enquanto, confusão, até porque não existe nenhuma direção, né? E nenhuma tomada de decisão que de fato pudesse dar aquela chamada à luz em meio à abertura da janela de transferências, que vai ser daqui a 2 dias, ou seja, no dia 10 abre janela de transferências, ou seja, reforços do futebol europeu, reforços que, claro, também fizeram parte aqui do futebol brasileiro, que não puderam ser inscritos a tempo nos últimos estaduais e, obviamente, para participar dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, vão estar à disposição. Como a CBF bem explicou, os reforços só vão a campo a partir da 17ª rodada, ou seja, reforços a partir do dia 17. Para que não haja nenhum tipo de vantagem de um clube para outro. Por que a CBF fez isso? Porque, como a janela abre no dia 10, aqueles clubes que quiserem contar com os reforços no dia 10 não podem, até para que os nomes se atualizem no bid. E aí, no caso, os times que forem jogar no dia 11 teriam essa vantagem em relação às equipes do dia 10. Então, para deixar todo mundo equalizado, reforços apenas a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, para que todo mundo chegue numa condição de igualdade. Mas o Palmeiras tem 3 confirmados, né? O Riai, lateral direito do São Lourenço,
o Maurício, meio-campista, que veio do Internacional, e o Felipe Anderson, que veio da equipe da Lazio da Itália. Esses 3 já estão regularizados e podem jogar a partir do dia 17. A questão toda que fica na expectativa criada é: e esse 4º reforço que o Palmeiras gostaria de ofertar ao torcedor? O tal do centroavante, que o Abel tanto despistou, mas que na verdade, no fundo, ele sabia de quem se tratava e do nome que ele exigiu para vestir a camisa alviverde ainda nesta temporada. Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol do Flamengo. Um Palmeiras que, começou conversas há aproximadamente 15 dias, quando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista pública praticamente dizendo que não iria renovar o contrato do Gabriel em dezembro, ao podcast do meu amigo João Guilherme, o Fala João. Depois, no dia seguinte, o Júnior Pedroso, empresário do Gabriel, deu uma entrevista ao Sport TV dizendo que o Gabriel também não faria muito mais força para permanecer no Flamengo e que ele, claro, já procurava outras alternativas. E a partir daquela sexta-feira fatídica para o torcedor do Flamengo, o Palmeiras foi avisado de que era hora das conversas avançarem. Avançaram tanto nessas tratativas que o contrato está pronto, ou chamado pré-contrato, para que tenha validade a partir de janeiro de 2025, como manda a lei. Gabriel agora pode ser um agente, entre aspas, livre para acertar com uma equipe e que daqui a 6 meses, após o término do contrato dele com o Flamengo, possa jogar sem dar qualquer tipo de custo ao clube carioca. Então, em relação a isso, o Palmeiras colocou tudo aquilo que o Gabriel pediu no papel. As luvas bem altas, mais diluídas, com um contrato mais longo, com um salário adaptado ao que o Gabriel gostaria de receber, enfim, tudo tintim por tintim esclarecido. O que falta agora? A caneta, a assinatura e ratificar essa situação que tem alguns percalços importantes e do porquê que explicam que até agora algo que já estava verbalizado nos últimos dias ainda não foi colocado de fato oficialmente no papel e nem consumado ao ponto de sequer esperar para o ano que vem e ter essa antecipação em 2024. Um Flamengo interessado em algumas questões e que colocou esse aviso para o empresário de Gabriel e também para o próprio interessado Palmeiras nas últimas horas em relação ao futuro do jogador. Uma informação importante e que, claro, vou contar a partir de agora aqui no canal do Facincani para vocês, que também tem apoio da GoCase, acessórios oficiais do Palmeiras na palma da sua mão, como essa grande novidade que voltou lá ao mercado, o carregador oficial do Palmeiras, aprovado pela Anatel, para qualquer modelo de celular, ou seja, você pode ter um carregador do Verdão digital, rápido, um powerbank maravilhoso e, claro, ainda colaborar com o Palmeiras, como também as capinhas de celular oficiais do Verdão, comprando 4 capinhas, paga apenas 3 e fica com o seu celular personalizado. Tá vendo? Meu nome tá aqui no celular. Coloque o seu nome também e tenha capinhas tão bonitas como essas, ou então aquele que é o sucesso de vendas, o copo térmico do Verdão, aquele que a bebida não vai esquentar por até 5 horas, mantendo a mesma temperatura que você a colocou, ou seja, olha só que moleza, para o churrasco, para você colocar o teu chopp, a sua cerveja, o seu drink, seu refrigerante, e além de tudo, maravilhoso, personalizado oficial do Verdão, pode pôr o seu nome para fazer inveja em qualquer amigo seu, menos de R$70. Use o cupom GOLPALESTRA aqui na GoCase, aponte a câmera do seu celular neste QR Code, tenho certeza que você vai adorar vários outros produtos do Verdão oficiais na palma da sua mão com a GoCase, ou então, se você planeja a sua viagem para os Estados Unidos para ver o Palmeiras no Mundial de Clubes no ano que vem, tá aqui a solução para vocês. Easy USA. O primeiro passo para você viajar é ter um visto para os Estados Unidos. Não adianta nada comprar passagem, que senão vai ser barrado na alfândega. Então,
Como tirar visto? É um pé no saco, demora pra caramba, custa caro, é uma baita burocracia chata, nem sempre as pessoas estão preparadas. Fale com essa assessoria aqui, tá bom? Easy USA, não só visto de turismo, visto de trabalho se você tem planos para morar fora do Brasil, outros serviços também para quem quer morar fora do Brasil e, claro, assistência de viagem, assistência de saúde para quem for viajar para fora, ou seja, os caras são campeões, é a melhor assessoria do mercado. Eu fiz o meu visto com eles, saí em menos de 2 meses. E você, vai ficar fora dessa? Venha comigo na cobertura do Verdão no Mundial do ano que vem. E claro também, faça a sua fezinha na KTO, porque semifinais de Eurocopa vão rolar com as odds mais altas para essa semana. Semifinais da Copa América vão rolar com as odds mais altas também. E claro, o Campeonato Brasileiro com o Verdão em campo. Então quero também a sua fezinha aqui para o Verdão nesses próximos jogos na KTO. Já sabe que aqui a moleza é fácil, rápido e simples, tá bom? 20% de free bet com este cupom aqui, FACINCA, na sua primeira investida até R$100. Olha que fácil, rápido e ó, dá para você fazer a odd. Gabigol, vai ou não vai assinar o pré-contrato com o Verdão? Gabigol, vai vestir a camisa do Palmeiras e ainda esse ano ou não? Dá pra fazer essa odd aqui, sabia? Essa apostinha. Então, clica aqui e seja feliz, porque esse é o assunto da live. É lógico que quando surgiu essa história do Dudu, mais precisamente nesse domingo, e que eu já explicava na sexta-feira aqui pra vocês no canal do Facincani, então pra quem me acompanha aqui sabe que tem informações. Às vezes, né? Eu não sou que nem muita gente que fica prometendo informação toda hora, tal. Quando eu tenho, vocês sabem e podem confiar que as minhas fontes, elas são boas, tá? Quando surgiu esse assunto, é lógico que ficou alimentada essa possibilidade muito mais por parte do Palmeiras do que pelo Flamengo, como eu expliquei, porque é de interesse da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tentar ter um caixa suficiente, não só para fazer um investimento rápido no Gabriel, mas também para tirar de cena um jogador como o Dudu, que ela não quer mais contar no clube, né? Depois do que aconteceu com o Cruzeiro, daquela versão que ela contou que o jogador procurou o time mineiro por falta de espaço, mas eu tenho a minha versão que foi muito diferente, de que o Palmeiras gostaria de fazer um caixa com o Dudu e enxergava que era um salário muito alto, até para fazer outros investimentos no elenco, enfim, são duas versões, eu fico claro com a que eu tenho, que é o lado do Dudu, e muita gente comprou a ideia da Leila Pereira, tá tudo certo, tá? Mas o fato é que, depois da não concretização, é lógico que ela, Leila, quer de qualquer jeito tirar o Dudu de cena e por isso que o nome dele ficou envolvido lá nessa troca com o Flamengo, tá? Lá no Flamengo, as pessoas não se animaram muito em relação ao Dudu, primeiro porque trata-se, como eu expliquei também, de um jogador de 33 anos, praticamente. Segundo, o Dudu quer um contrato longo com uma próxima equipe que ele for jogar, que todo mundo sabe que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras, ele não vai renovar o vínculo no ano que vem, que aliás tem uma renovação automática, um gatilho, com uma quantidade de minutagem, por isso que muitas explicações em relação ao Dudu estão sendo vistas aí de não entrar em campo e tudo mais, enfim, tem uma série de questões, tá? E lógico que o próprio Dudu também sequer cogitou essa possibilidade, como eu expliquei, naquilo que é mais do que evidente. Por que ele não foi ao Cruzeiro? Clube do qual ele surgiu. Clube em que tem Alexandre Matos e Edu Dracena, ex-companheiros dele de Palmeiras, na gestão. Que ofereceu um salário maior, que ofereceu um contrato melhor e ainda com a garantia de jogar em relação ao Flamengo, em que nada disso existe de garantia para o Dudu. Um técnico que não foi muito com a lata dele nos tempos de seleção. Um time que não tem dado muitas garantias para atletas de idade um pouco mais avançada. Um jogador que está em recuperação de lesão e que chegaria para ser reserva no Flamengo. Então a história não teria pé nem cabeça do Dudu dessa vez aceitar ir para o Flamengo só por causa de ser o Flamengo, né? E outra, ele ainda tem, como eu também expliquei, muita gente tá replicando por aí, não tem problema, tá bom? Não querem dar crédito, dane-se, eu sou muito bem resolvido com isso. Mas, como vocês sabem, na sexta-feira, também expliquei de que o Dudu quer se provar no Palmeiras. Ele deu a palavra aquela vez aos torcedores de que não tinha procurado o Cruzeiro, de que ele está focado no Palmeiras e por isso ainda quer mostrar pro Abel que é uma figura importante. Então, isso foi descartado pelo Flamengo. Só que qual que é a informação que o Flamengo deu e que de fato deixou todo mundo nestas últimas horas meio assim?
Primeira delas, o Flamengo colocou o Gabigol de volta para ser relacionado nos próximos jogos da equipe, tá? Então, o Gabriel vai fazer parte dos próximos jogos do Flamengo. O que isso quer dizer? Que o Flamengo já avisou o empresário Palmeiras que não quer fazer negócio de forma antecipada com o Verdão. Não tem interesse. Não é uma questão de grana, não é uma questão só de 40 milhões que o Conselho do Flamengo teria conversado ali com o Marcos Braz, que era um valor em comum que poderia facilitar uma negociação. Não é uma questão em que o Palmeiras chegue com troca de jogadores ao Flamengo. Não é desse interesse do Flamengo. O que o Flamengo quer nesse momento é não reforçar o Palmeiras com um ídolo. E com um jogador em que ele não vai conseguir buscar a altura agora, principalmente tirando de um rival como o Palmeiras. Porque hoje o único jogador com esse peso de idolatria para ir para o lado rubro-negro, e que seria o Dudu, e que o Flamengo, claro, por várias questões também não quer, o Palmeiras não tem a ofertar, ou então seria o Estevão. E é óbvio que essa é uma história que não precisamos nem discutir aqui, porque o Estevão tá vendido pro Chelsea, e mesmo que não tivesse vendido, a chance era zero do Palmeiras trocar o Gabriel pelo Estevão. Então não se trata de uma questão de material humano ou uma questão física, e sim uma questão estratégica de rivalidade. Existe uma Libertadores, existe um Campeonato Brasileiro em disputa, ponto a ponto nesse momento entre Palmeiras e Flamengo, existe uma Copa do Brasil em que ambos podem até se encontrar, existe uma possibilidade enorme do Palmeiras decidir coisas pesadas com o Flamengo e com aquele que foi a grande arma do Flamengo nessas últimas grandes decisões, e por isso que ele virou o ídolo que virou. Então é uma questão moral, é uma questão esportiva. E o que eu penso disso? O Flamengo tá correto. É lógico. Pra que eu vou dar o Gabigol pro Palmeiras de forma... Eu vou vender, tá bom, tá, me dá uma grana aqui. O Flamengo não precisa de dinheiro, o Flamengo está bilionário, literalmente. Pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo bate a casa do 1 bilhão de arrecadação. Dinheiro ali não é o problema. Ele tem o dinheiro pro Gabriel até o fim do ano guardado, é claro, porque estava no planejamento da temporada. Não existe benevolência do Flamengo. Eu vou pagar seu salário até o fim do ano, tá bom, Gabriel? Claro que não. Isso aí é uma papagaiada. Quem tá falando isso não entende patavinas de bola, porque no orçamento desenhado para 2024 em janeiro no Flamengo, tava lá o dinheiro do Gabriel até dezembro. Acabou, ele ficando ou não no Flamengo. Tá lá, tem contrato, acabou, não tem conversa. Então, a questão que pega é que o Flamengo quer e já avisou o staff do jogador que segue em captação de propostas de fora do Brasil para tentar ver se essas propostas interessam ao jogador. Propostas que, claro, poderiam ser tão boas e grandes como a que o Palmeiras ofereceu e que é a proposta que o Gabigol quer ratificar em mãos. Por que ele ainda não acertou? Porque o Gabriel também tem o receio de fechar esse pré-contrato com o Palmeiras, justamente aquele clube que o Flamengo agora não quer esportivamente ter nenhum tipo de correlação, e com isso ele perder ainda mais espaço num elenco que já é bastante reduzido para ele. O Gabriel quer minutagem para jogar, o Gabriel quer tentar brigar por posição ou pelo menos ter um ritmo de jogo que lhe garanta uma confiança para 2025. E em relação a tudo isso, né, assinar um pré-contrato com o Palmeiras pode ser assinar um afastamento definitivo do clube e a perda desse valor. Então, para não correr esse risco e nem, entre aspas, ficar com uma imagem ainda mais manchada do que já está por lá, de sair pela porta dos fundos, o Gabriel está tentando entender esses movimentos do Flamengo e, ao mesmo tempo, claro, não querer se desfazer com o acordo verbal que ele fez com o Palmeiras. É uma situação muito delicada, tá? Existe por parte do Palmeiras bastante confiança de que isso será resolvido entre jogador e clube, ou no caso o contrato, o pré-contrato será assinado. A questão toda é entender o que o Flamengo vai pensar desse assunto. E o Flamengo já deixou bem claro, não tem negócio com o Palmeiras,
Não tem antecipação com o Palmeiras de qualquer tipo de valor, a não ser que nas próximas horas mude-se um pensamento que eu acho que é muito difícil, porque se tivesse sido sinalizada alguma brecha, o Palmeiras teria feito, na informação que eu tenho, o Abel e a presidente Leila Pereira toparam, mesmo até que a contragosto do próprio Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, fazer um aporte ou uma tentativa, seja com atleta ou, no caso, essa composição de dinheiro para ter o Gabriel ainda em 2024. O Abel quer o jogador para ontem, ele precisa do jogador para ontem, já deixou isso bem claro. Então, diante de todo esse cenário, né, o que se precisa fazer agora é entender como que Gabriel e Flamengo vão resolver a história. Se ele consegue mostrar para o Flamengo que de fato não quer ficar, mas quer terminar de forma digna com o Palmeiras, ou no caso com o Flamengo, essa situação e assinar o pré-contrato com o Palmeiras. Ao mesmo tempo, fica uma história bastante antiética, porque imagina se Palmeiras e Flamengo se cruzam daqui para frente em alguma competição de mata-mata, vão jogar, claro, pelo menos um jogo no Campeonato Brasileiro lá no Maracanã, pelo segundo turno, então um duelo já está correto, e imagina jogar um duelo desse peso com pré-contrato assinado justamente com o grande rival. É uma situação complicada. Então não se descarta até uma possibilidade desse pré-contrato ficar numa gaveta, a princípio, Palmeiras, Gabriel, ficarem acertados verbalmente, sem qualquer garantia de que essa história possa gerar um problema. Então, no caso, o Gabriel avisar o Palmeiras, fique tranquilo, não vou assinar agora para não gerar nenhuma dor de cabeça ao Flamengo, mas também não quero ir para outro clube, quero jogar com vocês em 2025. E a partir disso, a história fica menos pesada para ele conseguir terminar a temporada por lá, tá? Porque a informação importante que eu obtive nessas últimas horas é que o Flamengo está bastante irredutível e por parte do presidente Rodolfo Landim, tá? Que dificilmente, quase que impossível, a gente sabe que ele é um cara muito firme nessas decisões, essa história de Gabriel Barbosa e Palmeiras vai ser facilmente resolvida. Muito pelo contrário, o Flamengo já tem a certeza que para 2025, Gabigol não será jogador da equipe, a não ser que uma hecatombe aconteça. Mas, ao mesmo tempo, também está bastante seguro que Gabriel só deixa o Flamengo em 2024 para jogar em um outro país.